dia, estamos aqui hoje na trilha com uma convidada muito especial. A estimativa de hoje é que seja uma conversa também fluida, desmistificando essa questão de saúde mental, de terapia, e a gente vai trabalhar muito em cima do bem-estar físico, social, mas acima de tudo o bem-estar mental, esse autoconhecimento. E a nossa convidada de hoje é a Silvia Goulart, psicóloga, atua aqui em Videira, é formada, tem uma bagagem e bastante conhecimento para transmitir para a gente. Silvia, seja bem-vinda nessa trilha. Bom dia, obrigada pelo convite, Josi. Desde o momento que você entrou em contato, né, eu já achei uma ótima ideia e espero que hoje seja uma manhã rica de conhecimento e que a gente consiga dividir aí um pouquinho da experiência profissional que eu tenho, né, e a gente consiga me levar informações bem importantes para as pessoas que estão nos acompanhando. Exatamente, e como é bacana até a gente os minutinhos já conversando, né, a importância de ter uma informação verídica e com profissionais que têm esse conhecimento para realmente enriquecer com algo verdadeiro, né. O nosso tempo ele é extremamente precioso e quando a gente dá atenção a algo, né, que seja algo que a gente possa aplicar e surtir efeito, e para isso ele precisa ser verdadeiro e por isso de trazer pessoas profissionais, né, verdadeiros profissionais que atuam e que têm toda essa bagagem para compartilhar conosco, né? Silvia, algumas considerações, algum tema em específico que você gostaria de abrir? A gente tem algumas perguntas que a gente recebeu aí do pessoal que nos acompanha, né? Mas a ideia é trazer para o momento, né? O que é em si a terapia, Silvia? O que a terapia traz de benefícios? Como ela é feita, e a gente vai desenrolando essa nossa conversa. Uhum. Bom, são tantos assuntos, né, que nós podemos abordar em saúde mental e hoje em dia a gente tem aí uma gama de necessidades das pessoas de ouvirem e terem conhecimento verídico, científico, comprovado a respeito da saúde mental. Mas respondendo a tua pergunta de como funciona a psicoterapia é um instrumento de cura através da fala, né? Claro que nós temos várias abordagens psicológicas que cada profissional segue geralmente uma abordagem psicológica, mas a psicoterapia é um encontro, então, da pessoa com o profissional, onde a pessoa vai poder colocar as suas queixas livremente, né, do que está acontecendo na vida dela, as dificuldades que ela vem passando, o sofrimento mental que ela vem, de repente, acumulando. E então esse profissional vai guiar essa pessoa com técnicas, com instrumentos, com estruturação cognitiva, com regulação emocional, com várias, né, ferramentas ali, aonde vai conseguir ajudar essa pessoa a se entender melhor e a lidar com seus sintomas, a lidar com a sua mente de uma forma mais positiva, de uma forma que ela fique mais livre dos sintomas, livre dessas coisas que estão atrapalhando a vida dela, né? As pessoas procuram psicoterapia por N motivos hoje em dia, né? Desde ansiedade, que tem sido realmente uma procura muito grande, porque a gente hoje considera que 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. A Organização Mundial da Saúde tem preconizado que nós estamos no ranking mundial de primeiro lugar de ansiedade, né? Há 20 anos atrás, quando eu me formei, né, as pessoas procuravam muito mais por conta da depressão, né? A gente tinha aí que era o século da depressão, o momento da depressão, e hoje eu vejo que temos depressivos com certeza, mas o número de ansiosos vem crescendo bem mais. Então as pessoas procuram por ansiedade, por problemas de relacionamento afetivo, né? Problemas de trabalho também, porque o trabalho é um local que a doença mental surge, né? As pessoas passam muito tempo produtivas e muito tempo no local de trabalho e podem adoecer também. E também nós temos aí questões mais profundas, como algumas psicoses, né, algumas doenças mais graves, fobias específicas. Então as pessoas procuram por N motivos. E também, né, hoje a gente tem aí a desmistificação da terapia, onde as pessoas procuram para o seu bem-estar.
E é aí que eu acho que entra a tua fala inicial, que antigamente as pessoas procuravam o psicólogo só quando estavam realmente doentes. Hoje eu já encontro pessoas procurando para ter qualidade de vida, qualidade de relacionamento, né? Viver uma vida melhor, organizar a sua cabeça, ter uma pessoa para quem elas vão confiar também, porque é um momento de confidência, é um momento onde a pessoa pode falar seus segredos, às vezes os seus pensamentos de maior devaneio, né? Que nem eu digo, que não fala para ninguém, vai falar lá no consultório psicoterápico. Então, nós temos aí uma gama de procura, mas o que funciona mesmo é a profissional que vai ajudar e as técnicas que a gente utiliza para ser veículo. E essas técnicas, eu imagino que tem uma avaliação, uma construção de o conhecer o profissional, conhecer o paciente e avaliar a técnica mais indicada para que surja o efeito. Seria mais ou menos nesse sentido. Isso. E seria nesse sentido e sempre pensando na individualidade, né? Porque o que funciona para o João não funciona para a Maria, né? O que o cérebro do João vai falar não é o mesmo cérebro da Maria. Às vezes as crenças, a formação do comportamento, a formação familiar, o que essa pessoa traz de bagagem, um caso é diferente do outro. Então é bem importante também a gente pensar que o que funciona para um não funciona para o outro. É como a medicação, né? Às vezes a medicação funciona super bem para um e não funciona para outro. E falando em medicação, uma pergunta que eu recebi agora essa semana: psicólogo prescreve ou não prescreve medicamento? Não, psicólogo não pode prescrever medicamento. Ele se observa que é necessário que o paciente tome uma medicação, ele encaminha para um médico psiquiatra para que então faça a medicação correta, né? Mas muitas pessoas também já vêm medicadas, né? Já vêm às vezes por indicação psiquiátrica ou médica para psicoterapia. É isso que acontece. E aí tem essa interação, essa associação de duas áreas, né? Que é muito comum, a gente sabe que a psicologia e a psiquiatria, elas andam ali bem atreladas, né? E tem essas questões. Voltando um pouquinho ao assunto, né? O que funciona para João não funciona para Maria, realmente. E é onde a gente nota, e pela cultura, mas comigo aconteceu isso. Mas você tem uma bagagem, você tem uma história. Aquela situação vai desencadear um comportamento, um trauma diferente da Maria, que aconteceu mesmo. Mas ela tinha uma bagagem e as pessoas a gente lida de maneira diferente com o mesmo estressor, a gente foi exposto à mesma situação de trabalho, mas de acordo já com o teu interior, a tua formação, a tua bagagem, você vai reagir de uma forma diferente. Né? Então, realmente é algo personalizado, vamos dizer assim, muito individualizado a terapia para cada paciente, né? Isso, porque a mesma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente de carro, né, pode ficar numa boa emocionalmente e uma outra que sofreu um acidente de carro pode ficar realmente aí com estresse pós-traumático, pode desencadear alguns sintomas. Então, alguém que passou, por exemplo, por uma doença grave como câncer, pode ter aí uma questão emocional, uma estrutura emocional melhor, mais fortalecida, que vai lidar melhor com a doença. E já uma outra pessoa que talvez não teve tanta estrutura emocional, não estava tão preparada, enfim, teve uma formação diferente e vai lidar de uma forma horrível. Então, por isso que a gente não pode generalizar, né? E aí a gente entra aí numa seara bem complicada, que é do julgamento social, onde as pessoas não entendem. Mas aquela pessoa tem tudo, mas tem depressão. Aquela pessoa ali, ela tem um bom trabalho, bem financeiramente, tá bem casada, mas ela não tá feliz. Né? Só que a felicidade é um estado interior muito individual. Então a gente também tem que cuidar com esses julgamentos que a gente escuta muito, né? Ouve, né? E a gente ouve muito, não, eu não devo explicações, eu não devo, mas é o que a gente muitas vezes é o que se traz à tona, mas não é o que vive internamente, né? E às vezes o nosso eu, né, impede, a gente tem a questão
de ego também, e de sim, a gente se importa com o que as pessoas falam. Não é o que a gente gostaria muitas vezes. E é onde eu vejo que a psicologia entra para você realmente poder se expor sem esse medo, porque o julgamento a gente não consegue impedir de ser julgado, mas a gente precisa aprender a lidar com os julgamentos. E o que fica nítido é que muito o que é comum para uns, para os outros, são maneiras diferentes de lidar com os ocorridos, né? E justamente esse julgamento, e eu imagino que ele seja uma barreira, algo que afeta, que causa ali não um trauma talvez, mas é uma barreira muito grande. Com certeza, porque as pessoas não estão acostumadas a falar das emoções, né? Muitas famílias, principalmente antigamente, não se falavam, né, sobre o que você está sentindo, como está o seu dia, não deixavam vir à tona um mal-estar, e a gente aí cresceu numa sociedade onde ser vulnerável é sinal de fraqueza. Então, isso também impede que as pessoas, quando estão na sua fraqueza, possam procurar ajuda, não tenham a vergonha de procurar ajuda. Graças a Deus, eu digo que nesses meus 20 e tantos anos de psicóloga, eu vejo uma evolução enorme das pessoas hoje procurando mais ajuda. Mas há pouco tempo atrás ainda, as pessoas tinham vergonha de dizer, né, que iam na psicóloga, que procuravam ajuda, que não estavam bem, que estavam mal. E hoje a gente já está vendo um novo cenário, né? Eu fico bem feliz e acho que é um momento assim de abertura das emoções, onde as pessoas conseguem falar mais o que sentem, né? E a própria psicologia, né, o estudo da mente, né, da alma, na verdade, você vai estar acessando, e a alma é justamente esse emocional. Então, é o profissional que vai estar conduzindo, que vai estar mostrando o caminho. Sim. Né? E abrindo as janelas da mente, a visão, né? Dando uma visão mais ampla sobre isso. E essa abertura ela é importante, e culturalmente, como a gente comentou, e a gente nota uma mudança de cenário muito grande agora nas últimas décadas. E isso é muito importante, isso permite para o ser humano, né? Uma vez se falava em depressão é o excesso de passado, né? E ansiedade é o excesso de futuro. Então, para a gente ver que em pouco tempo teve uma mudança, um cenário que a gente hoje já vive uma forma bem diferente. E realmente essa questão de não compartilhar, de vergonha, de comentar, e isso impedia as pessoas de buscar ajuda. E a gente vê o buscar ajuda é algo que a gente ainda tem muito introduzido no nosso na nossa cultura, justamente por simbolizar, por parecer fraqueza, por parecer que você não é capaz, e essas situações que eu imagino que é o que pega muito no consultório, né? Com certeza, e houve um aumento também muito grande após a pandemia, né? A pandemia, então, dividiu muito a questão da saúde mental. A gente viu casos, assim, de mais fobia, de pânico, casos de total estresse por conta de que teve várias áreas que trabalharam excessivamente também. Então, a pandemia também trouxe um novo cenário de pessoas que também viram a necessidade de realmente procurar mais ajuda psicológica. É esse período que a gente teve de isolamento social, isso afetou muito. A gente nota um padrão de comportamento diferente, foi um divisor de águas a pandemia. Sim. Mas assim, que eu imagino que seja o que você nota, mas vai me corrigindo, uma procura maior também eu imagino que por 2 fatores, a necessidade, porque a gente realmente teve mais necessidade, a exaustão, principalmente em algumas áreas, o isolamento que a gente passou, todo mundo passou, e se entende essa necessidade de buscar, e a liberdade. Hoje você fala com menos medo, né? A gente acompanhou, teve muita live, teve muita coisa falando. Então essa comunicação, e o que hoje é um dos nossos objetivos, é de uma forma muito acessível trazer essa informação para que as pessoas se identifiquem e para que tenham uma busca. Né? Depois a gente aborda também a questão de sintomas. Tem pessoas que não se conhecem, não percebem que estão passando, e por isso também não buscam ajuda, né? Sim.
E a gente percebeu também, né, na pandemia, essa questão familiar, onde as pessoas também tiveram oportunidade de ficar um pouco mais juntas em casa, de trabalhar em home office, e aí surgiu então problemas de relacionamento, as famílias começaram a se olhar e perceber também o que estava acontecendo nas suas casas, tanto com filhos adolescentes, tanto com as crianças. Então, houve um olhar diferenciado com esse isolamento e com essa preocupação do bem-estar emocional, né? Porque mudou muito o cenário. Os adolescentes, as crianças ficaram em casa todo esse tempo, isolados, sem amigos, sem se desenvolver, né? Nessa questão de sociabilidade. Então surgiram problemas que talvez até já existiam, mas que as famílias ignoravam. As famílias não estavam dando importância. Os próprios relacionamentos afetivos, né? Quantas pessoas procuraram terapia de casal depois da pandemia ali, por conta de se olharem mais, os casais passarem mais tempo juntos, de verem às vezes algumas incompatibilidades diárias. Então, olha como tudo isso também serviu para esse olhar para dentro, né? Teve toda uma questão ruim, obviamente, da pandemia, mas esse olhar para dentro depois da pandemia se fez mais necessário. A gente ouve bastante algumas pessoas comentando, e se a gente olhar também, parece que surgiu o ser humano, ele está diferente, ele tem mudado depois da pandemia, porque teve também essa questão de perda, teve muitas perdas, muitas pessoas passando por esse processo de luto, que é um processo para algumas pessoas traumático. Foram muitas perdas, isolamento, essa falta de contato, né? O não poder expor, né? Então, não poder dar um adeus, tudo isso são questões que vai ficando, e se não trabalhadas, elas tomam uma proporção muito maior, né? E essa questão familiar é muito bacana, porque a gente vive, né, o mais hoje o virtual, né? Então, ali foi um período que se teve um aumento desse acesso à rede social, o pessoal acessou muito mais, compartilhou, mas o olhar para dentro, essa visão de família, o passar mais tempo junto, isso levanta algumas questões, alguns problemas, levantou que em outras condições, em outras situações a gente não perceberia. E aonde entra, né, a solução. Hoje você teve problema, mas basta, né, que ocorra procura. Né? E para isso tem que ter essa desmistificação, esse o compreender, o entender que está ocorrendo, que tem a necessidade. Opa, a gente tem um problema, fez esse diagnóstico, vamos procurar ajuda, né? E aproveitando que você falou das redes sociais, também é uma questão bem interessante de nós pensarmos como as redes sociais acabam influenciando mentalmente as pessoas, principalmente na comparação, porque nós, né, temos aí vários neurônios espelhos funcionando o tempo todo e acabamos nos comparando o tempo todo. Isso é do funcionamento cerebral, mas as pessoas ficam ali horas nas redes sociais, olhando a vida do outro, olhando o que o outro ganha, olhando, né, em geral, o seu melhor, porque as pessoas tendem a postar nas redes sociais os seus melhores momentos, e parece que aquela vida é mais fácil, que aquela pessoa é mais feliz, que para o outro acontece, que para mim não acontece. Então, eu escuto muito isso no consultório, assim, das pessoas virem com esse discurso, a fulana é mais feliz, aquela lá é melhor, mas se eu fizesse como a fulana, né? Sempre na comparação. Então, hoje também nós temos que perceber que, obviamente, que você ficar ali nas redes sociais o tempo todo, o teu cérebro ele quer mais daquilo ali, então ele quer, porque o que acontece? Gera o prazer, gera dopamina, e o cérebro cada vez quer mais dopamina. Então as pessoas ficam horas ali olhando a vida dos outros, mas esse impacto na sua saúde mental é gigantesco, porque as pessoas vão se comparar. E quando tu olha a tua vida não tá daquele jeito, né? Aí quando você desliga a tela do celular, escurece, vem a realidade. Aí cai a realidade, e aí... E na verdade não é daquela maneira, não é aquilo, porque cada um é a sua particularidade. E é onde você tem coisas boas, muitas coisas boas, que a gente comentava, um padrão de vida muitas vezes sem a ausência material, mas a afetiva, né? E é quando você percebe essa situação. E é o momento de buscar ajuda. Eu tenho feito, mês passado, eu fiz uma enquete com a maioria dos meus pacientes, né?
perguntando quantas horas eles ficavam na rede social, né? E realmente é absurdo o número de horas que as pessoas ficam ali, o tempo que ficam, e o quanto aquilo tem impactado a vida delas, assim, na saúde mental, porque elas acabam ficando muito mal, porque acabam tendo procrastinação, não fazem as suas coisas, se tornam indisciplinadas, porque em vez de estarem fazendo as suas coisas ou cuidando da sua família, dos seus projetos, ficam ali na comparação. Então, eu vejo que esse vício pelas redes sociais tem aumentado muito, né? Tem pessoas que não conseguem ficar mais sem ficar ali, querendo mais daquela dopamina, e eu percebo que é preocupante, acho que é algo que a saúde mental tem que olhar mais, porque as pessoas estão ficando muito viciadas nessa parte. A gente nota desde criança, né? Adolescentes. A adolescência e a fase que é uma mudança, então é o período que eles estão suscetíveis a serem influenciados, a seguir algo, a se descobrir, e aí o que eles estão acessando de fato. Porque nem todos, o acesso é livre hoje, o que a gente tem no celular, num aparelho, permite acessar muita informação. E é o momento que se foca aqui, distancia da família, e culturalmente a gente nota que tem um padrão de comportamento muito diferente. A gente ouve relatos, meu filho, filhos com idades diferentes, que não tiveram tanto acesso, tem essa questão afetiva, é diferenciado, né? Com certeza, porque antes de tudo isso, as crianças brincavam livremente, exercitavam mais o uso da imaginação criativa, né? Exercitavam mais o ambiente ao ar livre, tinham mais momentos de socialização. Hoje elas estão muito mais no joguinho, no videogame, né? No próprio celular, e acaba que isso afasta da socialização, dessa imaginação livre que é tão importante para o desenvolvimento cognitivo e social da criança. E a gente vai ter um público adulto, que é essa geração, essa girada de chave que a gente tem também, com comportamento diferente, é onde a gente nota que tem crescido muito, é o que você colocou no início. Início ali dos anos 2000 era a depressão, hoje a ansiedade mudou assim completamente, e é mais ansiedade mesmo. Quais os outros diagnósticos que tem no consultório, os outros casos que atende, assim? A ansiedade a gente sabe que hoje é um dos mais diagnosticados, né? Mas além disso, permanece sendo a depressão? Tem algo diferente? Algum outro fator que tem surgido de novidade agora nos últimos tempos? Como eu disse, a maioria dos atendimentos tem sido focado muito na ansiedade, as queixas, né? Mas sempre interessante a gente pensar, o sintoma é a ansiedade, mas o que há por trás, né? Qual foi o gatilho que gerou essa ansiedade? O que o meu cérebro está precisando como recompensa? Porque a ansiedade tem todo um ciclo que é justamente esse ciclo de você buscar uma recompensa. O cérebro quer algo, mas o que está desencadeando essa ansiedade? E é aí que entra a psicoterapia, que a gente não vai focar na ansiedade, vai focar no que está causando a ansiedade, o que está causando os sintomas, né? Mas o que eu percebo muito é que a depressão diminuiu nos últimos anos para cá, aumentou os casos de ansiedade. E aí vem o burnout, que é essa exaustão mental, essa exaustão de tudo, que as pessoas chegam falando que estão cansadas de tudo, que querem desistir de tudo, né? E aí entram também ideias suicidas, que nos últimos até meses para cá tem tido muitos casos. A gente está no Setembro Amarelo e todo ano eu verifico que no Setembro Amarelo mais casos de ideias suicidas surgem. As pessoas têm muito esse desejo, né? Mas é por conta dessa exaustão, de não conseguirem lidar com as emoções, com as questões diárias, e vão acumulando, às vezes, anos de estresse, anos de problemas psicológicos, e que então a pessoa chega ao ponto de te falar que tem ideias suicidas, né? Por terminar um relacionamento também, as pessoas não aceitam o término do relacionamento, não aceitam a rejeição, né? Porque a gente quer o tempo todo a aprovação, então quando algo te rejeita, aquilo impacta emocionalmente muito forte. Não querem ser abandonadas também, que as pessoas se sentem abandonadas, sozinhas, sem amigos.
Então, o suicídio ainda é também um problema de saúde mental muito sério e que eu verifico muito na fala das pessoas. E a prevenção, para que a pessoa não execute essa ideia suicida. Eu imagino que até quando ocorre, você acompanhando, deve ser algo profissionalmente que abala muito, por você ter toda essa trajetória, dá uma sensação talvez de não ter conseguido, não ter para você como profissional, Silvia. Eu, felizmente, nesses 20 anos, nunca tive nenhum caso de paciente que se suicidou. Isso eu considero uma exceção, porque quem atende demandas grandes assim há muito tempo, provavelmente já teve experiências de perder pacientes, né? Mas o que eu percebo que geralmente quando acontece um caso de suicídio numa região pequena como a nossa, por exemplo, aqui, todas as pessoas que têm ideias já chegam te falando o quanto ficaram mal e o quanto aquela pessoa ter tirado a vida impactou, né, na pessoa que já está com a ideação. Então, é muito comum as pessoas virem me falar, eu lembro da tal pessoa que se jogou, da tal pessoa que se atirou. E isso é para a gente ver como uma pessoa, né, acaba atingindo muito mais que 10 pessoas, que é as estimativas que dizem. Porque as pessoas acabam ficando mais suscetíveis, parece, mais fragilizadas. E aí entra muito importante o momento do profissional entrar com essa regulação emocional, entrar com essa avaliação, entrar com rede de apoio, né, de procurar rede de apoio para essa pessoa. Então existe todo um trabalho, né, que você deixa aí o teu celular à disposição da pessoa, que você chama a família. Existe um funcionamento um pouquinho, uma dinâmica um pouquinho diferente quando envolve suicídio. Então é isso que eu queria te perguntar, como é que funcionam essas questões de confidencialidade em algumas situações, porque você se torna a amiga confidente, né? Tem um elo de confiança muito grande que, se ele for quebrado, não, é algo que a gente sabe que não recupera. Então, nesse é o momento que você acaba interagindo mais com a família, porque... Sim, porque o próprio Conselho de Psicologia nos orienta que quando corre risco de vida, você pode realmente procurar aumentar essa rede de apoio e fazer com que outras pessoas estejam de olho também nessa pessoa, né? Porque a gente sabe que tem uma responsabilidade social muito grande quando a pessoa chega a ponto de querer fazer algo com a sua vida. Então, além de você estar disponível o tempo todo, você tem que também criar uma rede de apoio para ajudar. Mas, com certeza, muitas vezes as pessoas têm essa preocupação com a quebra, né, da confiança, enfim, mas a gente aborda de uma maneira bem delicada, bem sutil, de mostrar a importância de outras pessoas saberem, de outras pessoas estarem junto, de outras pessoas olharem ele na casa, né, de tirarem, às vezes, alguma coisa de perto, de cuidarem da medicação, de levarem no psiquiatra. Todo um trabalho, né, que é muito importante. Não é aquele momento só de psicoterapia, vai muito além, então, e precisa realmente do apoio. Sim. Uma rede de apoio, a gente vê tanta rede de apoio quando vai ganhar o bebê, né? Na gestação tem rede de apoio. Sim. Então, e é isso que às vezes vem se perdendo um pouco, porque o ser humano, ele dá a impressão que a gente tem que ele tá se tornando mais individualizado, é o meu o eu, e diminuindo esses vínculos, né, afetivos. Então, isso dificulta nessas situações. E até eu pedir ajuda, eu vou pedir ajuda, mas eu vou pedir para quem? Né? E questão de emergências ou crises de ansiedade, alguma emergência na área da saúde mental, atende, como que funciona? Também imagino que tenha algo... Geralmente, essas emergências acontecem quando você já tem o paciente que você está acompanhando, né? Então, o paciente, quando se torna teu paciente, você tem uma responsabilidade também ali para poder ajudar essa pessoa, né? E, enfim, o quanto antes você puder ajudar, responder, dar uma atenção, melhor vai ser. Mas você entende que hoje em dia a gente tem uma vida corrida e que a gente não está 100% disponível, e nem um profissional da saúde hoje em dia consegue mais.
estar disponível, né? Então, muitas vezes, se a pessoa já está em psicoterapia, ela já aprendeu na psicoterapia usar de alguns recursos. Então, aí entram as técnicas, entram da orientação profissional, para você já orientar teu paciente, caso ele venha ter algum surto, alguma crise, do que ele pode estar fazendo. Então, algumas ferramentas que você vai disponibilizando, que você vai ensinando para que ele também se ajude, vamos usar esse termo, mas, né, para que ele possa estar aplicando. E tem recompensa, todos nós conhecemos alguém, né, mas tem um caso particular que eu conheço, uma pessoa que a gente tem o vínculo, e ela, não, eu faço assim. Então, evitar os gatilhos, né, o que te leva a isso? O que me leva a ficar ansiosa é tal situação, eu evito a situação. Ela disse, eu aprendi na terapia a evitar, a ignorar algumas coisas, a deixar, mas não era fácil para mim. E a mudança comportamental que a gente desenvolve se conhecendo, sabendo lidar. Tem algumas situações que infelizmente não tem como ignorar, a gente vai ter que contornar e aprender a lidar. E é uma construção, um crescimento que o ser humano, e a gente tem essa capacidade. Sim, a gente chama isso de psicoeducação, né? Quando a gente educa o paciente para os momentos de crise, para que ele consiga sair do consultório e lidar melhor com as suas questões emocionais. Mas também eu gosto muito desse assunto gatilho mental que você falou ali, porque a gente está se falando tanto em gatilho mental, identifique o seu gatilho mental, é muito importante. Mas o que eu entendo como mais importante é a gente conseguir ver qual é a recompensa do gatilho mental, né? Porque o gatilho mental, ele surge, e daí surge um comportamento, e qual é a recompensa? E às vezes a gente tem que tratar a recompensa, porque eu posso então estar estressada, e o meu comportamento é eu ir para as redes sociais para me acalmar. Então, qual é a recompensa? É a dopamina do cérebro ali. Eu estou encontrando um prazer ali. Então, ali que muitas vezes a gente tem que trabalhar. Então eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou muito estressado, eu vou para um comportamento que pode ser a pornografia. Então, a pornografia, eu vou ter que trabalhar qual é a recompensa da pornografia para esse sujeito. Né? Então, eu estou muito ansioso, muito nervoso, e eu vou trabalhar, então, o comportamento de comer compulsivamente. Eu vou lá e vou comer. Qual é a recompensa dessa comida para essa pessoa? Então, a gente tem que entender o que há por trás da recompensa que o cérebro o tempo todo está procurando, né? Uma recompensa. Então, e ali quando a gente trabalha isso, a gente consegue quebrar aí muitos ciclos de ansiedade, ciclos de comportamento. Mas como eu falo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso que, se a gente for detalhar, e até cada diagnóstico, né? Cada área... Sim. Vai ser diferente. Sempre, o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Né? No teu caso, a ansiedade é uma forma. Sim. Né? A gente pode pôr numa sala 10 pessoas com ansiedade. Cada uma vai ter o gatilho diferente. E o comportamento. Que, a ansiedade, eu tô aqui com a palpitação, a respiração ofegante, toda aquela sintomatologia. Às vezes não é, às vezes é uma outra questão, mas a maneira de expor é muito parecido para todos. Eu estou numa crise de ansiedade. Então, é o sintoma. Como que eu, sem saber que você está passando por uma crise, daqui a pouco eu me deparo lá com a Silvia em uma crise de ansiedade. Como que a gente, como profissional de saúde, pode auxiliar? Ou um colega de trabalho, no ambiente de trabalho, o meu colega está em crise. Como que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Nesses casos, o ideal seria que você conseguisse tirar a pessoa daquela crise, colocando outro assunto, fazendo ela focar em algo diferente, né? Com técnicas de respiração também. Às vezes, vamos ali fora tomar um ar, vamos focar em outra coisa, puxar um outro assunto para que a pessoa saia, né, daquele foco inicial. Mas o mais importante ainda é os colegas de trabalho verificarem, né? Escuta aqui, cara, tu tá fazendo um tratamento, né? Tu tem um profissional te acompanhando? Se tu não tem, aí às vezes um colega indicar, olha, procura ajuda, né? Isso aí tá te atrapalhando aqui na qualidade do teu trabalho, porque as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Olha, tu vai em algum lugar, tu faz um acompanhamento, tu toma uma medicação. Então, o mais importante também, às vezes, é ser veículo,
Porque eu penso que quando a gente está diante de uma crise, a gente tem que ser veículo. Essa pessoa está tendo uma crise na minha frente, é porque eu tenho que fazer alguma coisa por ela, eu tenho que ajudar ela de alguma maneira, né? Não olhar e concordar que é normal que tenha aí milhões de pessoas e um desses milhões está do meu lado e está tudo bem. Não, e tirar o foco, porque não, mas o que está acontecendo? Essa abordagem, a pessoa não se abre, porque tem questão do julgamento, de não se abrir mesmo, né? O que leva aquilo normalmente não é algo bom, né? E ser justamente esse veículo, né? Você faz, você acompanha. Às vezes a gente não precisa saber a causa, o que te levou ali, mas às vezes direcionar para o caminho é o que a gente, enquanto sociedade de maneira geral, né, pode ser. E justamente... Eu escuto muito das pessoas falando, eu trabalho num grupo de 10 pessoas, mas ninguém sabe que eu passo por isso, né? Eu trabalho numa empresa gigante, mas ninguém nota que eu sofro tanto assim. Então, assim, a que ponto que nós mascaramos as nossas emoções e também a que ponto que muitos colegas não olham para o lado e não percebem que aquele sujeito tem algum sinal, porque há de dar algum sinal. Vai dar, e a gente às vezes não reconhece essa rotina corrida e não reconhece mesmo, não identifica, às vezes essa pessoa vai estar ali, não, é só uma crise de depressão, é só alguma coisa, e não é, é algo, isso já tem se tornado repetido, então não é algo normal, não é algo comum, e a gente vê que a psicologia mesmo, essa ciência, né, que estuda os pensamentos, sentimentos, pensamentos e razões, mas basicamente vai se expor através do comportamento humano. A gente saber identificar, então, o que é natural para uma situação e o que não, mas ser um veículo, essa é uma fala, uma forma bacana e algo que a gente precisa mesmo lembrar e trazer, porque identificar, a gente não consegue, um leigo, nós aí num convívio, numa empresa, como você colocou, numa sala, eu não sei dizer se é uma crise de ansiedade ou não, mas quantas vezes está acontecendo com frequência? Procura a ajuda de um profissional. Qual profissional? Depende, né? Mas induzir e estimular essa pessoa a buscar ajuda, eu vejo isso como sendo muito importante, porque a gente pedir ajuda é difícil muitas vezes pelo próprio orgulho, para não demonstrar fraqueza, e às vezes é até um sinal de, nossa, você é forte, ninguém percebe, você passa por tudo isso, a gente vê isso muito. E a própria sociedade coloca isso para as pessoas, né? De que você tem que ser forte, que você tem que colocar a capa da Mulher Maravilha, do super-herói, que você tem que dar conta de tudo. Essa fala de ter que ser forte faz com que as pessoas cada vez mais tenham medo de mostrar suas fraquezas, de mostrar suas falhas. E todos nós, né, somos falíveis, como eu falo. Todos nós, uma hora ou outra, vamos falhar, vamos ter nosso lado mais sombra aparecendo, nossos defeitos. A gente sabe das personalidades, todo mundo tem qualidade, defeito, mas as pessoas cada vez mais com essa questão de idolatrar quem é forte, idolatrar o que você tem que dar conta. Eu estava lendo essa semana ali num livro que eu estou lendo sobre a questão do estresse, e um livro mesmo colocava que a sociedade tem colocado ênfase no estressado, tem dado... É muito bom você chegar numa mesa com vários amigos e dizer, nossa, essa semana foi muito puxada. É aquilo da Ibope, né? Aquela pessoa que está vivendo com calma, qualidade de vida, cuidando de si, fazendo terapia, fazendo exercício, comendo bem, ela até é estranha no meio do povo, porque o normal é as pessoas se queixarem de que estão cansadas, estressadas, sobrecarregadas, porque isso parece que o ego infla. Então essa pessoa é produtiva, essa pessoa então realmente tem sucesso. E hoje em dia o sucesso não é mais gerar e viver em torno do estresse, né? O sucesso é você ter também qualidade de vida. É você conseguir administrar com maestria todos os campos da vida e com equilíbrio. Claro, tem muita gente que gosta muito de trabalhar, né? Os workaholics aí. A gente sabe que a nossa região aqui é uma região que as pessoas trabalham muito, o povo é muito trabalhador, mas ter um tempo para si, ter um tempo para cuidar da sua cabeça, do seu corpo, da sua família, é muito importante para que você consiga gerenciar melhor as coisas. Que é a moda, né? Eu sou estressada, e
tem pessoas que gostam de contar, eu sou ansiosa, eu tenho, e contam de uma maneira positiva. Positiva, enquanto isso é algo que está adoecendo. Você vê na fala das pessoas, essa pessoa está adoecendo. Fique assim mais 2, 3 anos para você ver, com 40, com 50 anos, como que vai estar essa pessoa. Mas, como a gente estava falando, a pessoa se orgulha de falar isso. Então, nós temos que rever as nossas falas. Olha só, a gente está falando algo que não está sendo saudável. Peraí, eu não estou contando quando que eu tive um lazer, quando que eu tive um tempo com meu filho, quando que eu tive um tempo com meu marido. Não estou contando isso, eu estou contando só que eu estou estressada. E produzindo, que é uma produção que se você não tiver com quem compartilhar, ela perdeu todo o sentido, né? E é o comum mesmo, é o que a gente tem em comum, porém não devia ser, não deveria ser. Aí entra o que nós não devemos normalizar. Nós estamos normalizando falar numa mesa de amigos que nós estamos estressados, ansiosos, que nós estamos tomando medicação para ansiedade, que eu estou fazendo isso, aquilo. Não vamos normalizar. Calcule isso há muitos anos, como que vai ficar essa sobrecarga mental. Os sinais estão aí e as pessoas estão normalizando. Normalizando, exatamente. Que é normal. É comum ter o diagnóstico, é comum ter pessoas, principalmente das mudanças que a gente teve, e a pandemia trouxe muito isso, é comum ter, porém não é normal que permaneça. Eu tô com problema, não, é comum passar por essa situação. O que não é normal é você viver um período de tristeza, é comum, um período de luto. É comum uma pessoa que perdeu um familiar passar, né, ter um momento de luto, de tristeza, né, uma melancolia, comum, né? Agora, é normal que permaneça 2, 3 anos. Eu tenho crise de ansiedade. Não, mas faz tempo, 2, 3 anos que eu sou assim, eu sou ansiosa, eu tenho crise, toma alguma medicação, faz acompanhamento. Não, porque logo passa, né? A mesma coisa, quero falar sobre os relacionamentos, né? As pessoas vivem aí relacionamentos abusivos, tóxicos, destrutivos, e é comum. Mas é normal, é só mais uma briga das 300 brigas que já aconteceram. É só mais uma vez que ele saiu de casa, é só mais uma vez que ela me agrediu, é só mais uma vez. Não é normal, né? A gente tem que prestar atenção na nossa fala. Quando as coisas estão muito repetidas, é um sinal de alerta. Só que as pessoas estão normalizando, sentam e contam como se tudo fosse normal. Não é normal o sofrimento. A gente tem que prestar atenção que isso gera um sofrimento mental e acumulativo. E que o cérebro, uma hora, vai dar sinais e vai trazer sintomas graves. E vai depender quanto mais tempo, maior a proporção, né? O balde tá cheio, né? Mais uma gotinha, ele vai transbordar. E é quando chega ao ápice. E aí... e muitas vezes a família realmente não tá par nesses relacionamentos, é algo muito não, mas é normal brigar, não é normal um casal brigar, é comum que haja uma divergência de ideias, mas discussão e agressão, quando você fala em agressão, às vezes você pensa muito agressão física, não é, tem agressão verbal que é muito grande, e eu acho que essa penetra tanto quanto, né? Porque vai introduzindo, vai gerando uma baixa estima, né? Vai desencorajando a pessoa e vai ficando, mas casei. E culturalmente, né? Culturalmente, em algumas regiões mais comum, outras menos, índices diferentes, mas ocorre sim numa proporção, mas é algo tão íntimo que às vezes não comenta, e algo que a gente nota que comenta mais em grupos de amigos, mas é normal. É como se está se normalizando essa questão e vai trazer agravos à saúde mental, e às vezes não tem diagnóstico, mas traz sim. Com certeza. Os relacionamentos afetivos são uma das portas, né, de problema da saúde mental muito sérios, porque a questão afetiva envolve aí muitas emoções, você conviver com alguém, dividir o teu espaço com essa pessoa. Então, se não é um relacionamento saudável, é um sinal de alerta.
né? A gente tem que prestar atenção. Se não está me fazendo bem, se não é algo que é positivo, se é algo que tem muitas discussões, muitas brigas, ou muito silêncio também, porque tem gente que não briga, mas silencia durante muito tempo também numa relação, é um sinal de alerta. É claro que os casais têm divergências, né? Têm opiniões diferentes, enfim, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de comportamentos abusivos, comportamentos tóxicos, de pessoas ciumentas, controladoras, de pessoas que podam o outro, que não incentivam, né? Que não têm carinho e que acabam vivendo um ciclo vicioso de brigas e total descontentamento, mas que normalizam. Que normalizam. E com o tempo, e seria, Silvia, assim, uma fase que daí há o esfriamento do relacionamento e acaba em rompimento? Sim. As estatísticas mostram que os casais se separam mais com 20 e tantos anos de casamento. Então, para você ver como a rotina e o desgaste desse tempo comprova que os casais se separam mais. Hoje, né, as pessoas já estão procurando terapia de casal no início dos casamentos, que é na fase de adaptação. E eu acho bem interessante quando eu atendo um casal jovem que vem me procurar, olha, a gente tá, né, aí 1, 2 anos juntos, olha só, que bom, já vão acertar os ponteiros no início da relação. Mas muitos casais não fizeram isso, não fazem e vão atropelando as fases, né? Daí vem filhos, daí vem, né, estrutura familiar, sustentar, enfim, criar, mas quando se viu, passou 20 anos daquilo. E daí se olham e viram que 20 anos eles não foram felizes. E são completos estranhos, às vezes. Completos estranhos. Então, a gente tem que prestar atenção. O relacionamento do casal, eu sempre falo, é muito importante porque o casal é o pilar da sua casa. Cada um é um pilar muito importante, tanto pai quanto mãe. Então, se esse casal está bem afetivamente, está tendo uma relação saudável, está feliz, quem está dentro da casa, que são os filhos, muito provavelmente vão receber coisas muito positivas, vai ser um lar mais harmonioso, vão lidar melhor com os conflitos, vai ter um gerenciamento do estresse melhor, enfim. Por isso que eu sempre falo, o casal ele é um termômetro, você olhar como está o relacionamento afetivo, é um termômetro para a nossa saúde mental. E é onde entra aí essa questão de construir a família, né? E essa terapia quando você fala terapia de casal, o início do relacionamento, a gente já vê pessoas buscando, né? E vai evitar traumas, vai ter, vem os filhos, você consegue já introduzir, você já consegue passar, e você vai evitar, você vai construir, moldar no caráter dele algo diferente, e até de buscar ajuda. Não significa que o casal que procura ajuda não vai ter brigas, não vai ter problemas, né? Mas ele vai saber gerenciar os conflitos, que é algo que a gente nota hoje em empresas, em famílias, relacionamento interpessoal, que a gente vivencia, gerenciar conflitos, evitar conflitos, saber se posicionar em conflitos, mas se a tua saúde mental não estiver bem, você pode nem ter conflito, você vai ser talvez o criador deles, por você não estar com a tua saúde mental, por você não ter, muitas vezes, falta de segurança, de discernimento, sabedoria mesmo, né? Porque os estressores são aí. O problema, a gente diz, eu tenho uma vida plena, não existe, não tem essa possibilidade, mas você saber gerenciar, aí você vai atingir a plenitude mesmo em meio ao caos, né? Eu gosto dessa tua fala, porque me vem muito essa questão que as pessoas hoje em dia nas redes sociais colocam, né, de tem uma vida plena, tem uma vida extraordinária, tem uma vida, né, rica, próspera. A gente sabe que temos, né, dificuldades, que vamos passar aí por um caminho de muitas pedras até a gente conseguir ter um equilíbrio emocional, e é algo muito que leva tempo para ser construído, é algo de maturidade mesmo emocional, de regulação emocional, mas a gente tem que cuidar com essa fala, né, que daí as pessoas olham e dizem, olha aí, a pessoa tem a vida extraordinária, mas eu não tenho, então eu fico mal, ela tem a vida próspera, mas eu não tenho, daí eu fico deprimida, arrasada, eu vou lá e como mais, daí eu compro mais, daí eu entro de novo no gatilho, aquele ali da recompensa. Então você vê como a gente tem que cuidar com essas falas, né? Eu sempre falo, olhem as redes sociais com um filtro, escutem as mensagens com um filtro, se realmente aquilo
é real, se aquilo ali é verdadeiro ou é só passageiro, que as pessoas como querem um resultado imediato, elas às vezes caem nessa busca do imediatismo de, então é esse daqui que eu vou começar a seguir, acompanhar essa pessoa, porque essa pessoa tem essa vida extraordinária. Mas será que ela tem mesmo essa vida extraordinária ou ela só está postando o que convém? E é o meu perfil, eu me enquadraria nessa vida extraordinária? Né? E aí quando a gente nota, percebe, opa, não era. A frustração que as pessoas têm, a gente se frustra, porque é todo um acompanhamento, você vivenciou, algumas pessoas, nossa, sabem, e a gente tem acesso a isso, de saber muito. Quanto mais compartilha essa vida extraordinária e alimenta a rede social, e é isso. A pessoa segue quando descobre, quando tem um término, quando a pessoa se frustra, que ela também não demonstra, ou no momento que demonstrar que aquela pessoa que seguia, que via, acompanhava, a frustração às vezes é muito maior do que a própria pessoa que passou pela situação. A fulano, nossa, mas se até fulano, né, ficou ruim, imagina para mim. E aí volta lá no zero. Então, para você levantar aquela pessoa é difícil também, né? E essa questão familiar, de casal, tem é o vínculo, vem os filhos, mas para que receba os filhos, né? É algo que eu sempre passo, e a gente não é aconselhador, mas a gente tá aí, a gente vive, e por ser casado, ter família, a gente acaba convivendo no mesmo vínculo, né? Com casais, com amigos casados, com filhos, e é algo que a gente sente que os casais, eles têm dificuldade passou por uma situação, o casal se unir, é mais fácil, ou filho vem com a mãe, filho vai com o pai, do que se unir e resolver o problema, a situação. A gente nota esse distanciamento que é lá nos 20 e poucos anos que a gente vai perceber que era completos estranhos, ou um foco muito grande nos filhos. Isso acontece realmente com frequência. Nasceu o João, agora tudo é para o João, a gente foca no João, a nossa vida vira o João, e a gente se esquece. Acontece com muita frequência, porque acontecer a gente sabe que sim, mas a frequência disso e o dano que isso vai causar não é só para o casal, é para o filho também, para os filhos muitas vezes, e essa dificuldade de introduzir essa inteligência emocional neles vai acabar gerando algo que lá na frente, na adolescência, e gera um gatilho também. Sim, acontece muito. Os casais, eles, quando tem um filho, eles focam totalmente no filho, né? Eles saem da díade aqui e focam no terceiro elemento, que é o bebê. Óbvio que o bebê precisa muito, é uma novidade, né? Mas eles ficam muito tempo focados nos filhos, e aí quando você vê, passou 15 anos, 18 anos, né? Até esse filho crescer e ir para a vida dele, quando o casal vai se olhar, eles estão muito sem conexão, distantes. E uma outra questão que eu estava pensando quando estava falando é que também eu tenho atendido muitos casos de como a maternidade, as mulheres estão sendo mães um pouquinho mais tarde hoje em dia, por conta da profissão, dos estudos, da carreira. Também aí entra essa mulher que estava no mercado de trabalho, que estava super produtiva, porque a gente sabe aí que uma mulher com 30 anos está super produtiva, e ela vai ter filhos lá com 35, 36 anos, e aí ela tem que interromper a carreira, né, um tempo, para se dedicar para a criança. E o quanto isso gera um colapso emocional nessa mulher, e que às vezes daí o parceiro também não entende, porque também o parceiro está num momento de idade profissional muito ativa, muito produtiva, e aí o casal, então nós estávamos muito bem profissionalmente, vivendo nossa vida, e surge essa criança. E agora, como que a gente vai fazer para administrar essa criança e o trabalho e a casa e o relacionamento? E aí surgem N questões, e aí eu vejo como as mulheres entram nessa fase nebulosa da maternidade, que é, né, uma depressão pós-parto, que é essa fase de como que eu vou fazer agora com essa criança, como que eu vou fazer com essa nova vida, e surgem os conflitos também conjugais. Então isso também é uma realidade que eu tenho atendido muito, tenho orientado muitas mulheres e casais com essas questões de
quando surge o bebê, né, que está surgindo um pouquinho mais tarde, o que fazem agora? Como que vão se adaptar a essa nova realidade? E é difícil, né, José? A gente sabe que a gente que é mãe sabe que conciliar a profissão, conciliar a família, filhos, é muito difícil. A mulher, ela tem uma tripla jornada mesmo. Então, esse apoio emocional é muito importante. E o casal não se perder, né? O casal não esquecer que antes de um bebê nascer, existiu um casal. E esse casal é o pilar da família. Esse casal tem que estar bem. E procurar ajuda. Eu vejo que os casais às vezes vão procurar ajuda já com a decisão de se separar. Eu fico sempre muito chateada quando vão me procurar já decididos com a separação. Só para conduzir, ser um condutor para que seja menos traumático, a gente acompanha, para que seja menos traumático, mas o trauma já se instalou, a situação já ocorreu e gera realmente um trauma familiar. Porque quando há uma situação de desquite, de divórcio, não são só as duas pessoas. Tem toda uma família, tem um contexto, tem todos os outros vínculos que eles vão ser quebrados, né? E ali só iniciou. E aí, quando acontece essa situação de buscar ajuda com a decisão tomada, essa decisão permanece e ocorre. Tem uma aderência de acompanhamento, de psicoterapia no pós, agora eu vou seguir minha vida sozinha. A gente teve ali o processo todo realizado, foi nossa decisão, até porque é um trauma, é uma situação que emocionalmente muito traumática. Então, essa pessoa continua buscando ajuda para lidar da melhor forma possível, né, com essa situação, até muitas vezes em relação aos filhos também. Às vezes acontece, sim, da pessoa continuar em psicoterapia para essa fase pós, né, divórcio, pós-separação. E é muito importante, porque aí a pessoa está se reestruturando de uma nova forma, se adaptando ao novo, enfim, eu acho muito importante. Mas o que me chama atenção é que às vezes os casais vão procurar nessa fase já decididos para separar, porque eles acham que pode ser como um bombeiro, sabe? Vai apagar o fogo de repente. Quem sabe é a última chance que a gente tá dando, a gente tá indo na terapia de casal para ver se tem uma luz. Só que a relação já acabou, ela já deteriorou há muito tempo. Então, o quanto antes esse casal conseguir ir, ele vai prevenir um monte de coisas, né? Ele vai conseguir olhar se é realmente essa decisão de uma separação ou não. Vai evitar danos, que a gente vai trabalhar com prevenção de danos também para os filhos. É muito importante isso. Esses dias eu estava vendo a criança, como se era um meme, que os pais se dão adeus quando nasce a criança, se reencontram tipo na formatura. Porque quando o filho formou, saiu de casa, opa, você tá aqui, a gente ainda é casado. Então, né, como que é a síndrome do ninho vazio agora, né? Porque se viveu tão focado nos filhos, que quando eles saem, por mais que o casal esteja ali, às vezes é um casal saudável, assim, não teve conflito, mas só sabia viver com os filhos na casa. Isso também é uma outra situação, que é o cortar o cordão umbilical que a gente fala, né? Não cortou o cordão, tá muito ligado, muito vinculado, e isso acaba limitando essa pessoa na vida adulta, porque os pais sempre estiveram do lado, né? Então, e são fatores, aí vai gerar a carência, o medo, a sensação de abandono para os pais, né? E o ser humano se sente abandonado. A gente gosta de uma atenção, carinho, afeto, quem não, né? Mas quando isso é construído, lá do início que você tem o hábito, você inseriu o teu filho nisso, trouxe a família. Quando você casa, é o esposo, a minha família, sim, a minha prioridade é meu esposo, é os meus filhos. Mas tem avós, tem tios, tem primos que desde que tem um relacionamento saudável também, né, que não seja invasivo, inserir também, porque eles em algum momento de fragilidade, de um acontecimento extraordinário, eles acabam sendo a rede de apoio. Então são vínculos também que a gente não pode quebrar, que você precisa manter. Às vezes o distanciamento, distância geograficamente, né? Mas emocionalmente a gente precisa ter o vínculo, sim, no saber dosar, né?
É tudo com o equilíbrio, né? Eu sempre falo, se a gente conseguir ter o equilíbrio entre o trabalho, a família, os filhos, o relacionamento, olha só como as coisas vão ficar melhor. Mas encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Por isso nós temos que focar diariamente de como nós estamos administrando a nossa vida. Então, semanalmente, como que está a minha vida nessa semana? Ah, não, eu só me dediquei ao trabalho. Opa. É um sinal de alerta. Poxa, eu não fiz nada do meu trabalho e fiquei o tempo todo procrastinando. É um sinal de alerta. Ah, eu foquei só nos filhos essa semana. Também é um sinal de alerta. Então, prestar atenção. Eu sempre digo, o corpo, as palavras dão sinais. Só que as pessoas não têm a percepção de entender. Elas não conseguem se olhar. Por isso a importância do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais ferramentas a gente tem para buscar esse equilíbrio. E conhecer e determinar áreas, né? Áreas, prioridades, que é o autoconhecimento. Olha, para mim, né? As minhas áreas, a afetiva, a profissional, eu sou mãe também, mas eu sou eu, né? Eu sou alguém que precisa de cuidados, de tempo, de atenção. Eu vejo isso como muito, muito importante. E é o autoconhecimento. Às vezes a pessoa até não identifica, porque não se conhece mesmo. Prestar atenção nessa questão que, opa, eu tô com dor de cabeça a semana toda. Aonde que eu vou procurar o remédio? Na farmácia. Mas será que eu não tenho que olhar para dentro e ver o que está me dando tanta dor de cabeça? Ah, eu estou com dor de estômago a semana toda. Peraí, o que está acontecendo que tu não está bem com o teu estômago, né? Será Algo que é realmente físico? Mas é mais fácil ir na farmácia comprar um remédio do que olhar para dentro. Então, o corpo dá sinais. Dores nas costas, dor no estômago, a própria pele, o próprio cabelo. Preste atenção em você. Se tem algo que não vai bem, tenha certeza que tem algo interno que não está bem. Mas as pessoas vão procurar uma saída rapidinha externa, né? Vão procurar uma fuga externa, mas não tratam o interno, que o interno diz muito sobre a gente. E ele vem à tona, e aí é através do físico também, queda de cabelo, o próprio a semblante, a expressão da pessoa já mostra muitas vezes que não tá legal, e o sorriso é o que mascara, né? Pergunta, tudo bem? Não, tudo bem, tudo bem. E não tá tudo bem. E a gente não vai sair contando, né, para todo mundo que não tá bem, mas o procurar ajuda. E o psicólogo, então, é esse profissional que o equilíbrio a gente não, muitas vezes, nem todos vão conseguir encontrar sozinhos, mas tem as ferramentas, né? Eu vejo muito como a psicoterapia é a ferramenta que você vai estar usando para encontrar esses pontos de equilíbrio, para se conhecer, e aí sim, buscar a vida plena, próspera, né? E aceitar que às vezes não vai estar tudo bem, e é natural que não esteja tudo bem, não vai estar tudo bem o tempo todo, mas você está buscando, né? Buscando estar tudo bem. Tem algo que assim não tá tudo bem há muito tempo, não é natural que algo permaneça ruim muito tempo, e o buscar ajuda mesmo. Né? A gente vem aí da campanha de Setembro Verde, eu buscar ajuda. É olhar para a gente, para si mesmo, olhar para quem tem volta. Se a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmos, que dirá olhar, quem dera então olhar para o vizinho, né? Mas a grama do vizinho é a que está mais verde, né? Que é essas comparações que atrasa muito o processo, acho que traz muita frustração, né? Então, e esse processo de frustração, vai acumulando e chega uma hora que é a última gota, e muitas vezes, como você comentou, o casal chega para fazer psicoterapia com a decisão tomada, né? Mas ainda tem a esperança, mas foram tantos acontecimentos que você não consegue mais gerenciar, digerir os conflitos que tiveram e gerenciar todas aquelas emoções, e guiar o paciente nesse processo de gerir emoções, Silvia. Como que é isso, a gente tentando agora, né? Porque a mente humana ela é incrível, né? Mas compreender, traduzir isso que esse paciente traz para você, coletar essas informações, a omissão de informação por parte do paciente. Às vezes eu estou com um problema emocional, eu choro muito, mas por quê? Essa omissão, essa negação de que tem algo, ocorre com frequência,
essa negação do problema. Ocorre com frequência, mas muitas vezes a pessoa nem se dá conta, né? Porque está tão no inconsciente que ela não se dá conta do que está acontecendo. Às vezes ela tem um padrão repetitivo de comportamento ou um padrão familiar disfuncional que vem acontecendo e ela não se dá conta. Então, a própria psicoterapia vai trazer consciência. Então, quando você vê que o paciente está negando, o paciente não tem noção do que está acontecendo, ele só vem com aqueles sintomas, ele te joga todas as queixas, mas ele não tem uma noção do que está acontecendo. Trazer essa consciência é bem importante, de você conseguir fazer ele acessar esse inconsciente, perceber a dinâmica, né, que ele está fazendo, as distorções cognitivas que ele tem. Aí ele começa, opa, nossa, eu não tinha pensado por esse ângulo. Nossa, faz sentido isso. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa questão. Eu não imaginava, eu vim aqui com essa queixa, eu não imaginava que era esse aqui o meu problema. Então, para você ver como a psicoterapia, ela consegue te dar um mapa de onde realmente está o problema. Que às vezes você chega dizendo, o meu problema é o estresse lá no meu trabalho. Mas quando você vai ver, não é o estresse no trabalho. Às vezes é a família disfuncional que você tem, né? Às vezes a pessoa chega lá dizendo assim, eu tô chateada com meu marido. Mas você vai ver, não é com o marido que ela tem uma questão. Às vezes é lá com o pai, lá com a família de origem dela, ela tá levando para o casamento. Então, trazer para o consciente é a primeira técnica que a gente usa para esses pacientes que negam a situação, que não têm essa percepção dos fatos. Né? Então, eu gosto muito de, primeiro de tudo, entender esse mapa do paciente, para daí começar um tratamento. Entendeu? Que de fato leva aquilo. Porque sintomas, então, o sintoma é o trazer à tona o que tá acontecendo. São sinais, né? Sinais e sintomas. Mas entendeu? Por que chegou nessa... Tá? Por que o corpo tá dando esse sinal? Tem lá no fundo um motivo e às vezes mascara, né? Às vezes a própria pessoa acha que é algo, por exemplo, um trauma que sofreu lá, viu o pai brigando com a mãe e tal, e leva isso pro casamento. O carregar muitas coisas também, muitas emoções, não, acaba gerando, né, futuramente algumas questões e os agravos, né? Que aí vai ser uma ansiedade, um estressor, e o estresse é o que a gente mais fala. Hoje eu estou estressado, normal falar que está estressado, a gente não deveria, né? A gente deveria buscar uma causa sabendo do que isso vai gerar até fisicamente, porque fisicamente não é só emocionalmente, uma ansiedade, uma depressão, um descontentamento, uma baixa estima, né? Vai gerar até problemas de saúde. E lidar também, né, que é algo que a gente vai trazer bastante aqui, e que a gente até comentou no início, um paciente que recebe um diagnóstico, lidar com isso emocionalmente. Um paciente que tinha um ritmo, um estilo de vida, e por uma doença, um acidente, acaba tendo que mudar toda esse dia a dia, essa rotina. Como que ele vai lidar com isso? Então, a reeducação, criar uma rotina nova, acontece bastante isso, é necessário, envolve a família também, ou consegue fazer um manejo só com o paciente, nessas situações onde, por exemplo, um paciente fez um diagnóstico de um câncer, vamos usar, porque acho que é o assunto mais fácil para a gente trazer esse apoio, essa rede de família, acaba acontecendo, consegue. Eu imagino que isso ajude muito, porque a gente precisa trazer essa rede de apoio. Acontece muito e é sempre desafiador, porque geralmente essas pessoas vêm de um ritmo acelerado na sua vida, né? Produzindo, trabalhando, fazendo muitas coisas. Então essa pessoa, além de ter que lidar com esse diagnóstico difícil, né, ela vai ter que readaptar toda a vida dela, diminuir a carga de trabalho, diminuir aí os problemas que ela vinha gerenciando, dividir mais com outras pessoas, vai precisar de ajuda, com certeza, vai precisar de uma rede de apoio maior. E, como eu falei antes, nós estamos numa era onde as pessoas querem ser muito produtivas, muito independentes, muito autônomas, e aí com a doença a gente sabe que a pessoa fica mais cerceada, limitada,
E isso psicologicamente impacta muito. Então também aí entra o momento da gente trabalhar a aceitação dessa fase, né? De aceitar que pode ser só uma fase, que é a fase do tratamento, da recuperação, que vai levar um tempo, mas que essa pessoa pode voltar a ser produtiva depois de uma outra forma, não tão doentia talvez, né? Mas é importante, sim, acontece. Eu vejo que as pessoas têm muita resistência a mudar a vida. As pessoas são resistentes em aceitar que mudam, mas a gente muda o tempo todo, né? A Silvia que estava ontem já não está aqui hoje, você já está mudando também. Semana que vem a gente vai mudar. E só que as pessoas têm uma resistência, assim, eu não sou de mudar, eu não aceito mudança, eu não acredito que as pessoas mudam. Nós estamos o tempo todo mudando, nosso cérebro está ali, né? A neuroplasticidade está aí para comprovar o quanto a gente está captando coisas, aprendendo coisas, vivenciando diferente, sentindo diferente, né? E as pessoas têm essa resistência, sim. A gente identifica essa mudança normalmente em fotos, né, registros. Há 5 anos atrás o cabelo estava assim. E essa mudança física, quando se passa por um trauma, por exemplo, por uma situação, vou usar um exemplo de divórcio, essa mudança física, isso auxilia, eu vou mudar o cabelo, o meu estilo, eu vou mudar a residência, mudar ambientes. Isso facilita ou atrapalha, ou é muito particular, para alguns pode auxiliar, para outros pode ser prejudicial. É bem particular, mas o que eu vejo é que as pessoas acham que mudando de casa, de cidade, de trabalho, de cabelo, vai mudar tudo e vai resolver, né? Mas não é bem assim, não. A mudança, ela primeiro, deveria ser interna, né? Você ressignificar tudo isso, você colocar essa separação, no caso, como tu citou ali, num lugar certo, viver o luto da separação, enfim, para depois disso você ver se tu vai querer mudar de casa, de emprego, de cabelo. Mas as pessoas acham que o externo, novamente, como eu estava falando antes do remédio na farmácia, as pessoas vão rapidinho pegar o remédio, mas não olham para a dor de cabeça que elas estão há semanas. É a mesma coisa da separação. É mais fácil ir lá mudar o cabelo, é mais fácil ir lá emagrecer agora. Mas esse externo, ele só é temporário. Ele só está mascarando uma dor interna. Então, eu prefiro muito que as pessoas olhem primeiro internamente para depois externamente. Vivenciem o luto, porque é normal. Vivenciem as fases de uma separação, que é normal. Entendam como que elas vão se adaptar a esse novo, que agora é uma vida de solteiro, novamente, como que vai ser, para depois procurar olhar para o externo. Né? Só que as pessoas fazem ao contrário, e infelizmente. É a questão de imediatismo. Imediatamente eu preciso mostrar que não estamos mais e que eu estou mudando, e aí inicia aquele processo, né? Eu tô bem, tá tudo bem, eu já superei o orgulho, aí são outras situações. E quando você não trata emocionalmente, não tem como partir para um outro relacionamento, porque vai levar toda aquela carga, aquele trauma, aquele luto. Você precisa viver o luto da perda, a aceitação, né? Para alguns perde, para outros, né? Essa questão, porque para um relacionamento, e não para um relacionamento próximo, porque muitas pessoas acabam, não, é isso mesmo, eu vou ficar sozinha e tá tudo bem também, mas como que eu vou viver sozinha? Né? O meu lar agora, a minha casa é eu, as paredes aqui, e como que se sente? Porque externamente eu vou lá, mudei meu cabelo, meu estilo, mudei meu trabalho, mas e o momento que a gente tá só, né? Então, é muito sobre isso também. Eu acho que a saúde mental é o você sozinho. Como que você é você sozinho? É mais ou menos isso mesmo? É justamente isso, é você ser uma boa companhia para você mesmo. Né? Você saber lidar com as tuas sombras, com os teus medos, com as tuas incertezas, que todo mundo tem isso. Mas você administrar isso, os teus conflitos, você conseguir lidar com a tua ansiedade, com as tuas questões mais íntimas que às vezes você não abriu para ninguém, é justamente isso, é você ser uma boa companhia. Né? Eu, essa semana, escutei de uma paciente essa frase: Silvia, eu quero ser uma boa companhia para mim, porque do jeito que eu não estou bem. E olha só como é importante, né? Como eu também escutei essa semana de uma menina de 12 anos que me falou assim, nós trabalhando sobre a raiva, e ela me disse, eu era uma pessoa horrível. Ela disse,
Eu quero ser uma melhor versão. Olha só, com 12 anos, né? Então, tu fica tão feliz quando tu ouve certos movimentos das pessoas buscando isso. Isso me alegra, assim, como eu digo, não tem preço você ver que a pessoa tá ali, eu quero ser uma melhor versão. Eu não tô feliz com essa minha pessoa, então eu posso trabalhar, né? Eu tenho coisas para amadurecer e evoluir. E eu tenho visto isso, assim, no meu trabalho e é muito gratificante. Eu imagino, né? E essa questão, e até quando inicia esse processo de psicoterapia, esses acessos, essas ferramentas, a pessoa ter as ferramentas, usar e reconhecer, não, eu mudei, e que a gente precisa, e não é sinal que aquele que ficou para trás era errado, era ruim. Não, aquela foi uma fase. E muitas vezes até bacana, eu sempre olho a Josi de 2 anos atrás, eu gosto mais dessa versão. Então, é legal. Mas teve o processo de amadurecimento, o processo de crescimento, você buscar, são renúncias, são coisas que você vai deixar de lado, são coisas que a procrastinação, né? Então, a gente fica muito ali, não, você tem que sair da zona de conforto mesmo em alguma fase, e o sair da zona de conforto não é, ai, agora eu vou malhar. Não, não é você sair correndo aí pela cidade, praticando atividade física. Às vezes é você buscar um conhecimento diferente, buscar uma leitura, buscar círculo de amizades novos, pessoas novas, para que você tenha, a gente tem uma busca constante de novidade, que é a recompensa. Eu imagino que seja mais fácil você superar um gatilho, mas não cair mais nele, mas você vai precisar de uma recompensa, né? E se a recompensa final é sempre a mesma, você vai cair no mesmo, porque aquela recompensa é prazerosa, mas há outras recompensas saudáveis que você possa ter, né? Então, é mais ou menos esse o caminho. Ah, com certeza, é esse o caminho, é buscar novas recompensas, porque aquela que você sempre busca provavelmente é a inadequada, porque está te mantendo doente, está te mantendo numa zona, né, de desconforto. E essa questão da zona de conforto que você falou, é muito importante as pessoas analisarem isso, porque toda vez que a gente oferece uma mudança para o paciente, ou que exige-se aí uma mudança por conta de uma doença, por conta de um desemprego, de uma separação, as pessoas saem da zona de conforto. E é óbvio que sair da zona de conforto é ruim. É difícil. Mas se ela superar essa fase do ruim, com certeza depois ela vai olhar para trás e vai falar que nem você falou ali. Ah, eu prefiro a minha Josi de hoje. E é uma versão melhor, né? É melhor, atualizada. Não é só o celular que a gente atualiza, a gente tem essa e a gente foi, eu imagino que a gente foi feito para isso, né? Tem, 30 anos, a fase dos 30, a crise dos 7 anos, né? Então, agora a gente já viu que não é com 7, é com 24, quem passou dos 7, com 20 e poucos vai ter, né? Então, são essas questões mais de autoconhecimento mesmo, de levantar essas questões, de conhecer. O autoconhecimento é a chave para que a gente consiga encontrar todo o nosso caminho do sucesso. Não adianta, você só vai ter sucesso e felicidade se você conseguir ter o autoconhecimento. Mas para isso, você tem que olhar para você, né? Enquanto você está olhando o outro, xingando o outro, porque daí tem pessoas que gastam uma energia danada xingando o outro, falando do outro, reparando o outro, comparando, você não vai conseguir se olhar. Então, é necessário que você parta de você mesmo. E eu digo às vezes também, né? Às vezes as pessoas na psicoterapia dizem, nossa, né? Foi um tapa na cara isso, mas é um tapa na cara que vai te levar para se olhar, vai te levar para ver que começa por você. Tudo isso aí não é pelo outro, né? Porque às vezes as pessoas tendem a culpar o mundo, culpar o chefe, culpar o trabalho, culpar a carga horária, culpar o marido. E não é por aí. Muito começa da gente. Nosso comportamento é que atrai as coisas. Nosso pensamento é que atrai as coisas. Então, é o meu eu, né? Então, você precisa, né? Então, antes de você levantar alguém, eu sempre digo, para você ajudar alguém, você precisa estar saudável. E às vezes é natural o ajudador também precisar de uma ajuda. Mas você precisa estar em condições, né, para que você possa estar ajudando. O casal, quando a gente fala, o casal ele é a base, são os 2 pilares. Então, se um tiver ruim, o outro, né, levanta e foca. E precisa, e esse vínculo fortalecido, né? Você é o profissional que vai me guiar. A gente precisa criar esse vínculo. E é muito
a questão de tempo, né? E a gente ser mais paciente. Eu vejo que a impaciência, essa ansiedade, esse imediatismo, ele atrapalha muito a nossa vida, a nossa rotina. Impede a gente que é algo rápido, né? Eu me divorciei, aí eu fui mãe. No outro dia eu quero estar... Não, é o processo da maternidade que às vezes, até por essas influências que a gente vê, não se vive corretamente, né? Porque não, lá foi assim, o meu nem foi assim. Olha o suporte às vezes que a pessoa tem, mas viver o que é para ser vivido, a gente nota muita mudança, pular etapas. Como eu disse, eu gosto mais da Josi, a versão de agora, mas eu não pude pular a etapa do processo, né, da dor, como a tua paciente disse. Nossa, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Vai ter o processo, né? E tendo alguém para auxiliar e guiar, é menos traumático, menos dolorido. Não significa que não vai ter que sair dessa zona de conforto, mas para a gente ter o resultado final, é o processo e o entender essa fase, porque a gente tem algo que a gente não quer sofrer, né? Mas eu não quero sofrer, eu não quero chorar, eu não quero ter momentos de tristeza. E isso é impossível, a gente não vai alcançar isso, né? Então, essa busca, a gente tem que lembrar que é atrelado a você buscar ao processo, e a aceitação, então, seria um dos primeiras, como que eu vou te dizer? Um dos primeiros passos é identificar os sinais que o nosso corpo dá, buscar ajuda, aceitar e utilizar as ferramentas. Isso. Aceitação com a conscientização, né, dos seus pontos cegos, porque quando tu tem consciência do que está acontecendo, como eu falei, muita coisa é inconsciente ainda do comportamento. Trazer isso para a consciência vai te ajudar nesses pontos cegos e para essa transformação. Você falando sobre transformação, né, e eu pensando aqui, quantas pessoas que eu vi que se transformaram, e se a gente for pegar ao longo da história também, autores, enfim, pessoas famosas, a maioria das pessoas que tiveram transformações foram através de choro. A maioria foram através de lágrimas, não foi através de sorrisos, não. Então, também passar por esse processo de dor, de choro, de fase difícil de sair da zona de conforto, é necessário para que depois essa transformação aconteça. O valor que as pessoas dão é muito maior. Infelizmente, é assim que acontece, né? Que você se transforma na dor. Então, eu gosto quando você fala sobre isso, porque é a realidade mesmo, né? De todas as pessoas. É aquela história, ou vem por amor ou vem pela dor, né? A educação, eu vendo, e a cultura, usar o meu exemplo que a gente foi criado mais na época do tapa, do puxão de orelha, e isso era o que era de leve, né? Então, assim, hoje você já fala, tem um processo, e num Rios, pra gente ver que da própria internet, a gente tira muita coisa que a gente aproveita. Ele fala, se você precisa, às vezes, executar através de dor, algumas pessoas vai ter que ser através de dor, mas você pode ter falhado no processo educativo de cativar aquela pessoa, né? Então, até nesse processo educacional que a gente tem com os nossos filhos, às vezes a gente tem inspiração para um sobrinho, a gente nem sabe, está tomando as atitudes, né, inadequadas, mas se não é através, pela dor ou pelo amor, né? A maioria das vezes acaba sendo um processo dolorido, mas ainda a gente avalia, ele é um dos mais eficazes, não é? Infelizmente ainda é. E quando tu fala assim dessa inspiração, é importante nós pensarmos quantas pessoas nós atingimos com o nosso comportamento, né? Provavelmente a maioria de nós atinge de 5 a 10 pessoas indiretamente, né, se for ver, porque é filho, é quem trabalha contigo, é relacionamento, são pessoas que convivem ao teu redor, são amigos, a gente está sempre influenciando. Então, que a gente consiga entender que se a gente está bem, a gente vai ser uma grande inspiração. Se a gente está bem com a gente, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a gente vai inspirar outras pessoas também a estar bem. É uma cadeia, né? Uma pessoa vai influenciar a outra. E o próprio processo de dor, quando você supera, você também está influenciando outras pessoas, nem por passar por situações parecidas, mas esse processo de dor, quando você supera e você compartilha, porque algumas pessoas têm vergonha de contar que passou por aquele processo dolorido, você também está inspirando, incentivando para essas pessoas a passarem pelo processo também.
Com certeza, dividir, né, com as pessoas as suas dores e as suas vitórias, o que você fez, o que deu certo, também é uma situação inspiradora que pode ajudar, pode dar um caminho para aquela pessoa que está perdida, que não sabe aonde recorrer, aonde procurar ajuda. Pode ser um exemplo inspirador, né? Olha aí, ela conseguiu, então eu também consigo. É muito positivo. Ser um incentivador, né? E através que a dor não tem só o propósito de nos mudar, transformar numa nova versão, mas de inspirar pessoas. Às vezes você vê, nossa, olha, fulana ali com aquela dor, com aquele problema, passando por aquilo, mas ela tá ali, ó, desempenhando, tá correndo atrás. Então, e é o tudo bem que não pode ser normalizado também, né? Isso, e também eu gosto dessa tua fala para a gente abordar esse assunto, que é não nos vitimizarmos, porque também se você passou por uma situação difícil e que você superou, ótimo, pode ser exemplo, pode ser inspirador, mas não precisa se vitimizar. Tem pessoas que arrastam uma separação a vida toda, a dor de uma separação. Tem pessoas que arrastam um desemprego, que aconteceu lá uma demissão, algum problema, a vida toda. Então, também cuidar para que a gente não fique no drama, na vitimização, porque tem pessoas que fazem isso, que você pergunta para elas, mas quando aconteceu isso? Ah, lá em 2000 e tanto, e tu diz, nossa, mas já faz tanto tempo, e essa pessoa conta para você como se tivesse acontecido ontem. Aí você também observa que tem gente que pega isso como uma bengalinha e passa a vida em cima da dor. Também não é um bom sinal, a gente tem que perceber. A dor, ela serve lá como uma referência, como uma transformação, mas foi pontual. Não é algo que as pessoas têm que ficar o resto da vida se vitimizando, que isso também acontece muito. E é o aprender o lidar mesmo, né? E às vezes não tratou aquilo, e para a pessoa, como vive diariamente, aquilo é recente. Já se passaram lá 5, 10 anos, mas como ela fala daquilo diariamente, só aquilo, parece que é recente mesmo. E quem está em volta ou chega e pega o bonde andando, parece mesmo, né? É real, porque é sempre aquilo, aquele assunto, né? Mas é isso, Silvia, muito bacana a nossa conversa, o diálogo, o pessoal aqui comentando, né, acompanhando alguns comentários, que muito bom, muito boa a conversa. A gente vê que não é só a gente abordar doença, problema, mas a ideia é mostrar que tem o caminho, que tem o tratamento, que tem sim como fazer, né? Sempre digo, a gente não pode viver só de problemas, a gente tem que trazer soluções, né? E a ideia de abrir essa conversa é justamente isso, a gente trazer de uma forma leve, que sim, que você pode procurar ajuda, que você precisa de ajuda, que você deve procurar ajuda, se sentir à vontade procurando ajuda. Porque você fazer algo contra, por necessidade, não vai surtir o efeito, mas trazer dessa forma um pouco mais leve essa conversa e abrir, porque imagino que muitas pessoas se identificam com isso, passam por situações, mas de trazer de uma maneira leve para entender o que é a psicologia, a psicoterapia, quem é o psicólogo, né? Quem é o profissional, como é feito, a gente entrar em questão de abordagem, como faz nesse caso. Aí a gente tem assunto aí para vários podcasts que vão vir, que você vai estar aqui com a gente mais vezes, pode ter certeza. Mas trazer dessa forma de uma maneira geral, que assim, a gente conseguiu abordar a questão de divórcio. Gente, tem uma psicoterapia específica para esse caso, tem sim como ajudar, precisa, é necessário, às vezes vai você para o teu lado, eu vou para o meu, e a gente vai se virar, né? Se esquece desse trauma, desse contexto familiar, né? Hoje se fala muito ansiedade, às vezes as pessoas criam uma expectativa que a gente vai falar só disso, mas tem muitas outras coisas acontecendo, que agora a gente vê que a ansiedade, esses sintomas, se desenvolvem por uma depressão, por uma outra carência. Não só necessariamente por isso a ansiedade, ela não surge do nada, estou ansiosa, né? Assim como a depressão, como outras doenças mentais, que são várias. Mas a ideia dessa conversa, de trazer você, é dizer que sim, que há um caminho que deve, né, ser trilhado e ser seguido, que é acessível, que não é difícil, que pelo contrário, nessa conversa a gente vê que
é algo prazeroso, é bacana e é tão gostoso você falar sobre isso. Eu aqui falando isso, caramba, como é bom a gente expor e ouvir também, porque a gente é muito carente de ouvir. As pessoas estão carentes de serem ouvidas, né? Então, aquele momento e o momento ali da psicoterapia, que é um momento exclusivo daquela pessoa. Isso permite também o acesso, mas até no nosso vínculo familiar, e algo às vezes até para a gente chamar a atenção, o ouvir mais. A gente fala muito na roda de amigo, todo mundo chega ali, joga os problemas, e a gente tem tanta coisa boa, tanto assunto bom, né? Então, para que falar só disso? Tem coisas boas e buscar. A gente quer ser alguém, algo melhor, a gente precisa começar a buscar coisas melhores, fazer escolhas mais saudáveis. Isso são escolhas de rotina, dia a dia, locais, ambientes, né? E que trazer esse ponto cego a gente tem mesmo, né? A gente não se toca, né? Seria nesse sentido, não se percebe às vezes. A gente acaba cometendo algumas gafes, algumas coisinhas ali que a gente nem se percebe que está fazendo mal, adoecendo o outro, né? É justamente isso, José. Eu acho que esse espaço aqui, né, teu, é maravilhoso para levar conhecimento. Desde o primeiro momento que você entrou em contato, eu disse, né, que legal, que proposta legal, porque a gente precisa levar informação para as pessoas, e informação de qualidade, informação com embasamento científico, com experiência, e eu achei muito legal essa iniciativa. Eu acredito muito que as pessoas estão abrindo a cabeça para a saúde mental, olhando mais, dando mais importância. As próprias escolas também já estão falando mais em educação, inteligência emocional, saúde mental, para que as crianças também se desenvolvam melhor nesse aspecto. E eu vejo que a saúde mental tem que ser uma prioridade. Eu penso que, além da física, a saúde mental, ela é uma prioridade. Quando as pessoas entenderem isso e colocarem em prática e buscarem ajuda quando necessário, buscarem bons profissionais, a nossa vida em sociedade vai ser bem melhor, porque as pessoas vão estar mais equilibradas, né? Vão estar melhor orientadas, vão se conhecer melhor, vão olhar esses pontos cegos, vão reparar danos, vão conseguir ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, parabéns aqui pelo trabalho, fiquei bem contente, desejo muito sucesso para você e espero sim poder voltar, né? Quando você precisar, é só chamar. Então tá bom, Silvia, agradeço a tua presença. Agradeço o apoio, o incentivo, a confiança também. É um projeto novo que vai fluir e é nesse caminho mesmo, que é levar o conhecimento para as pessoas. O ser humano, ele padece por falta de conhecimento. E sempre num ritmo mais light, algo leve, descontraído, que é o que a gente está precisando. A gente vive momentos de muita tensão, então algo mais fluido para a gente conversando e levar esse conhecimento. Então, agradeço a tua presença, todo sucesso, você é realmente inspiradora e tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas e ainda vai nesse processo de auxiliando, de educando e te exige um tempo, uma coragem, uma disposição muito grande. Então, que você seja aí grandemente próspera, abençoada na tua área também. E a gente vai ter mais momentos, sim, para abordar alguns aí pontos mais específicos. Agradecer o pessoal que está em casa, o pessoal que está acompanhando, que vai ver o conteúdo aí essa semana. Agradecer a confiança de vocês e permitir que a gente acesse, né? Vocês levando essas informações. E estando aqui, contando com o carinho e incentivo de todos vocês e com a participação. A gente deseja um excelente final de semana. E gratidão mesmo, obrigado por nos acompanhar. E a trilha se despede, mas lembrando que no próximo sábado tem mais.